Estamos começando mais um episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Podbus 64 e não é bus, é bus porque a gente é do busão. Meu nome é Alex Jones e o propósito do canal é compartilhar experiências, trocar conhecimento, falar do ônibus, falar da vida, da família, de uma forma aqui bem descontraída. Hoje recebo um cara muito especial para mim, eu fico até emocionado, né? Porque estivemos juntos lá no início da minha carreira, a gente não tinha contato, óbvio, mas estava lá na empresa que eu comecei a trabalhar, Autoaviação ABC. Para mim é um orgulho, eu fico até nervoso aqui. Mas, Dudu, seja muito bem-vindo. Carlos Eduardo, o Dudu da Aviação ABC. Bater palma para você aqui, porque é o seguinte... Eu que me sinto honrado de estar aqui. Pô, a gente começou junto, garotos ainda. Éramos garotos. Garotos. Continuamos, né? Agora a gente é ousadinho seminovo. É, mas você ainda tem cabelo, né? O meu já tem ficou... alguns branquinhos. Mas, poxa, é um prazer. Obrigado, Alex, pelo convite. A toda a sua equipe aqui que me recebeu aqui de uma forma tão carinhosa. Posso mostrar? Olha que sacanagem. Querem que eu fique gordinho de novo? Eu ainda tô um pouco, mas tudo bem. Eu vou deixar passar essa, viu, Alex? Maravilha. Mas boa tarde. Quero que seja um papo bem descontraído. A gente vai contar muita história aqui hoje. Vamos falar de ônibus, enfim, de tudo, né? Tudo que falar passou. de ônibus, de vida, da profissão. Falar do seu Antônio, seu avô, que, poxa, aí ele já começa falando do seu Tota, seu Antônio Alves Sobrinho, seu Antônio. Vou dar uma receita de bolo, é boa? Vamos. Boa. Vai ser bem bacana hoje. Maravilha. Obrigado, gente, mais uma vez por estar aqui. É um prazer, vocês que estão aí assistindo a gente. Espero que a gente possa fazer um podcast bem bacana hoje. Eu acho que o Dudu... Eu vou chamar de Dudu, que é como eu te chamo. E acho que eu tô batendo na mesa, viu, técnico? Ele já começou. Já comecei a bater na mesa. Italiano é fogo. Mas que merda! Vambora. O Dudu é um cara que tem muita história para contar. Aqui a gente fala do diesel na veia, né? Quem vem pro Podbus 64 tem diesel na veia porque tá na empresa de ônibus ou tem alguma conexão com a empresa de ônibus. E o Dudu não tem só diesel na veia. Acho que ele nasceu com diesel na veia porque nasceu dentro da empresa de ônibus. Mamadeira, né? Já vinha com Começa diesel. lá do início, então, da mamadeira. Tinha de que onde chacoalhar começou. porque ela decantava. Ficava leite embaixo e diesel em cima. Minha mãe balançava, meu pai dava mamadeira. Mas é bem isso mesmo. Desde de garoto, né? Eu me lembro de ir na garagem da Aviação ABC, que até hoje no mesmo local, José Fornari 164. Deve ter alguma coisa a ver, mas depois a gente fala. O 64 eu falo que o 64 eu adorava. me Não, sim, sem dúvida. E eu adorava ir no ônibus, né? Ficava no volante. E chegava em casa, eu pegava uma tampa de panela. Era um negócio... Acho que muita gente já fez isso na vida, né? E gostava de abrir e fechar o portão. Foi quando colocaram um portão lá com o motor. E tinha um outro também, coincidência ou não, com o seu avô, o saudoso seu Antônio, também era o seu Antônio. Você também deve se lembrar do seu Antônio Guarda lá. E eu adorava aquilo tudo, né? E aquele cheiro de graxa, de óleo diesel, e faz parte da minha vida até hoje. Confesso a vocês que já tentei até sair, mas não tem jeito, a gente acaba voltando sempre. Eu digo aqui, todo mundo que tenta sair não consegue. Viciante. Se obriga a voltar. Muito bom, mas temos muitas histórias. Me lembro de você, Alex, claro, lá na operação. Na época eu fazia parte de uma outra empresa do grupo, Aviação Alpina. Mas a gente sempre tinha contato, eu me recordo bem, né? Eu lembro, você, nessa época na Alpina, você era o cara da tecnologia de informação, não? Isso. Mas era CPD que chamava na época. Era CPD. E a gente trabalhava com os computadores gigantes, né? Era um disquete de acho que era 8 polegadas. Era um negócio absurdo, assim, porque essa história com tecnologia começou conosco em 1986. O Wagner, que você conheceu, o Wagner Damasio, ele tinha muita ideia, né? E ele queria fazer, a princípio, a média de óleo diesel dos veículos, né? E por intermédio de uma reunião que teve na Associação das Empresas lá em Santo André, eu me recordo até hoje, eu tinha acho que 12 ou 13 anos, o Wagner me levou. E tava por lá o pessoal da antiga BGM, a atual Praxio, o Valmir. Sim. E, enfim, o nosso primeiro controle efetivo dentro de uma empresa de ônibus foi o controle de média de óleo diesel. Legal. E a partir dali a gente conseguia ver se o ônibus estava gastando muito, se não estava, era uma bomba injetora, era o pé do motorista, enfim, era o abastecimento que a pessoa deixava o diesel sair pela tampa do tanque, né? Ficava aquela mancha que, até hoje eu detesto isso. Você vê um carro com aquela... Eu acho que reduziu bastante, mas ainda tem. Tem, você encontra, mas foi foi o primeiro contato com a tecnologia do Grupo ABC. Na época era só Aviação ABC, né? Só tinha Aviação ABC e Aviação Cacique nessa época. Certo. E a Alpina. Eram as 3 empresas, tá? Então aí que começou essa brincadeira toda.
Maravilha. Aproveitar que a gente está falando aqui da Autoaviação ABC, eu queria mandar um grande abraço lá para todo o pessoal, toda a equipe, aos empresários, né? A família Sete Braga toda. Fantástico. Tenho um carinho muito especial por esse grupo, apesar de não estar com eles lá, né? Porque tive uma passagem lá como funcionário de 95 a 2001, mais ou menos. Depois prestei serviço para eles por bastante tempo, mas tem um carinho especial. A Autoaviação ABC me traz excelentes lembranças, né? Lembro do meu avô, óbvio, e torço muito pela Aviação ABC, agora Next Mobilidade. É isso mesmo. Né? E tenho vários amigos, fiz muitos amigos lá. Se eu puxar na memória, Dudu, eu consigo lembrar os carros que eu escalava e alguns motoristas. Vou falar alguns para ver se... Fala aí, vamos ver. A linha 195, o primeiro carro era o 35... O motorista era o Valdemar Coster, era o padre. Coster, é isso mesmo. O segundo carro... Esse carro era um Vitória. Era um Vitória. É isso mesmo. Vitória 90 o Mercedes turbinadinho. É isso, era o Vitorinha. 35. 37 era o Marcondes Justino. Marcondes Justino. Era fazer o segundo horário. 39 era o Seu Zé. Era um moreno bem baixinho que andava que nem que era uma beleza. É que depois, tinha tanto José lá que fica difícil identificar, mas... Mas depois foi o Lepa que ficou Opa. Depois o Lepa foi pro 39. E aí teve Lepa. Manuel Queiroga no 41, acho que é o Manuel Queiroga. Cabeção no 43. Cabeção. E aí, se eu puxar, eu vou lembrando. Vai lembrando. A gente lembra de todo esse pessoal. Inclusive lá na entrada da garagem da Aviação ABC... tem um quadro com algumas caricaturas. Alguns desses que você citou estão lá nesse quadro. Acho que são 50 caricaturas, né? Dos funcionários mais marcantes lá. E o Queiroga está por lá, por exemplo. É um deles. Né? É um deles. Né? Eu lembro do... Logo que eu comecei. Aí eu já estou falando na época que eu fazia escala lá na ABC, né? Quando eu comecei, eu lembro... Aí era o Amélia ainda. O Amelinha. Aí eu lembro do Marcelino, que eu rodava com 313, se eu não me engano, 335, alguma coisa assim. Eu fico recordando... Recordações boas da ABC, né? Para mim foi uma experiência incrível, tenho um carinho especial e para mim é muito especial esse programa. Tá aqui com o Dudu. Você falando assim desses ônibus, eu lembro de tomar bronca na escola. A professora dando aula, eu desenhando os ônibus, né? Legal. No caderno e desenhava o logo da Alpina e da ABC. A professora, o que você está fazendo? Não está estudando? Então, tomei várias broncas por causa disso. Então, quer dizer, era uma paixão, né? Já tinha paixão ali, não tem jeito. E os heróis, né? Como você citou aí, seu Wagner foi ele que me levou para lá, através do meu avô, seu Antônio Sobrinho, seu pai, seu Luiz. Era um cara incrível, divertido, um cara muito sério às vezes, mas era um cara que gostava de tirar um sarro. Nossa. E é isso, um grande abraço aí a todos os profissionais hoje da Next Mobilidade, né? Que estiveram, que estão aí na Autoaviação ABC, e aos empresários, acionistas e toda a família Sete Braga. Grande família. Família que não só eu, mas quantas outras pessoas não se orgulham de ter trabalhado ou de trabalharem lá até hoje, e tudo que essa família proporcionou a essas pessoas, né? Tem histórias do saudoso seu Fernando Braga, José Fernando Medina Braga, né? Que foi a segunda geração de tudo isso. Começou com o seu João Sete, e funcionários que tiveram a oportunidade de ter uma casa, que era muito difícil, né? Na década de 70, 80, o seu Braga proporcionou isso. Ele, a dona Mitz. Meu avô, acho que meu avô começou na Cacique, né? Então, né? Era Cacique, ABC, tudo junto. Mas eles proporcionaram tanto a parte de ensino, né? De estudo. Quantas faculdades, quantas coisas eles não ajudaram essas famílias, né? Muitos profissionais formados hoje é por causa deles, né? Hoje, dando essa continuidade, a dona Beatriz, que faz um trabalho fantástico. Ela, o seu João Antônio. Ou seja, muita gente tem que ser grata a essa família e que ela dure aí por séculos aí, porque eternamente, como eu digo aqui no programa, estaremos juntos até depois da última viagem. Eu sou suspeito em falar, eu sou muito suspeito. Às vezes eu nem gosto, porque mas eu sou suspeito, mas eles são fantásticos. Eu não tenho que... E tem uma palavra que resume tudo isso: gratidão, né? Eu tenho. Temos que ter gratidão. Existem alguns que não são tão gratos depois, né? Mas, sim. Enfim, isso aí cabe a cada um decidir o que é melhor. Mas se você tem essa qualidade de ser grato, com essa família tem que ser eterno isso. A minha gratidão é eterna. E, aliás, o podcast aqui, ele não é só uma gratidão a essa família, como a todas as outras empresas que eu passei, né, como funcionário ou como consultor, mas um dos objetivos nosso aqui, Dudu, é mostrar a empresa de ônibus por um outro lado também. O lado de dentro, o lado de baixo do ônibus, os bastidores,
É o que você estava falando, quantos profissionais maravilhosos tem dentro lá na empresa e isso não aparece na televisão aberta, em nenhum jornal. Né? Lá só mostra a coisa ruim. Exatamente. Um dos objetivos é trazer esses caras como você aqui, para trazer esse lado de falar da experiência, de falar do quanto existe uma união, é uma família. Cada empresa dessa é uma família e acontece muita coisa, né? É uma coisa muito de alma lá. Isso existe ainda. É claro que hoje é mais difícil você encontrar isso nas pessoas. Não sei, é uma opinião minha, tá? Mas se você visse antigamente, todo mundo se dedicava. Sabe o motorista ia lá e ele limpava o ônibus dele. Um exemplo que eu estou dando. Exatamente. Hoje é um pouco mais difícil? Sim. E a gente tem que compreender isso também. Os tempos mudaram, né? Tudo evolui. Mas muitos desses funcionários, esses heróis, vou chamar assim, né? O mecânico, aquele fiscal que chegava às 3 horas da manhã para liberar os carros, né? Fazer a soltura, como a gente falava. Antigamente a gente falava da pedra. Você lembra o que era a pedra? Não? Sim, a pedra. A pedra era uma lousa lá que ali estavam os carros que iam trocar óleo, os carros da revisão, os carros que não poderiam sair, os carros de reserva. E todo dia eu me lembro de meu pai fazer essa pedra. Né? Com base ele cuidava da manutenção, então... Você sabe que eu tenho cliente que até hoje usa a pedra física e tem a eletrônica também. Alguns sistemas, né? Já tem a pedra eletrônica. Tem painel, tem uma série de coisas. Eu brinco, até falando dessas questões de controle de antigamente, lá na ABC a gente fazia, quando começou a gestão de indicadores pela ISO, né? Era no quadro, imprimia a folha e marcava com a canetinha a quantidade e tal. Hoje tem os BIs, né? Acabou. Mas eu estou vendo empresas que estão voltando com esse quadro para ser anotado na mão. Eu estou produzindo numa empresa metropolitana, depois vou compartilhar contigo. Isso é essência, né? Para o cara sentir ali a essência do negócio, né? É que nem quando falam de home office. Pô, a pandemia veio, home office, legal. Só que essas pessoas que estão no home office, pô, é claro, tem o desempenho delas ali, devem cumprir as metas, mas você ficando muito distante da empresa... Será que você não perde essa essência? Você perde um pouco da cultura da empresa. Com certeza. Eu, graças a Deus, do início da pandemia até... A gente está enfrentando a pandemia. Sim, ainda né? Está aí ainda. Parece que está voltando aí de novo, vamos ficar atentos. Mas eu não fiquei um dia sem sair de casa para ir para o trabalho. Eu também. E eu agradeço. Eu fiquei um dia, Dudu. Um dia, a gente pegou os computadores do escritório, levamos porque avisaram que ia fechar lá o prédio. Certo. E eu fiquei um dia em casa, falei, mas aqui eu não vou produzir não. Não sei, eu acho que eu tô acostumado com a rua, né? É verdade. Eu não parei um dia. E voltando um pouco, essa é a essência que eu falo, né? Então a gente teve funcionários lá. Agora, por exemplo, a gente foi mobilizada uma mudança para uma outra garagem, a Next, né? Uma empresa maior agora que a antiga não, atual, né? E Eterna Aviação ABC. Funcionário que ficou chorando de ter que sair daquela garagem que estava ali há 30 anos, o Nino. Você deve lembrar do Nino. O Nino chorava igual uma criança, vou sair daqui. O Nino estava lá desde quando. Exato, desde que eu então cheguei, é isso que a gente fala, esses são os heróis, né? Essas pessoas. E é muito bacana. E eu vejo isso em algumas empresas, não a maioria, mas em algumas ainda que tem esse espírito de ajudar, sabe? Aquela coisa compartilhada, de estar ali junto, de discutir ideias. Porque a nossa alta direção, ela é muito aberta. Essa questão de dividir ideias, de premiação. Eu acompanho nas redes sociais. A gente vê na BR7 lá, a atual CEO, a Milena, ela faz um trabalho fantástico. Todo mês tem os eleitos lá, né? Sim. Ou seja, a pessoa se sente reconhecida. E eu tenho certeza que ela vai cada vez investir mais a sabedoria dela, o conhecimento e o tempo, que é tão precioso hoje em dia. Quando a gente fala de tempo hoje em dia, esse cara vai estar lá. A hora que for preciso, o dia que for preciso, aconteça o que acontecer. Eles têm vamos dizer, uma gestão, uma estratégia com as pessoas diferente Sim. É diferenciada, vamos dizer. Vem lá de trás. Isso já vem lá de trás, com certeza. Eu costumo dizer, Dudu, hoje com a Amplitude Consultoria, eu passei por 300 empresas de ônibus e 500 garagens. Né? É difícil a empresa que tem esse... Algumas têm, né? Mas essa essência, eu não sei se é o meu carinho pela ABC que acaba falando mais alto, porque eu comecei lá. Mas eu acho que está muito mais frio hoje. Né? Não. Isso é um processo natural da evolução, mas eu acho que os empresários... Um convidado anterior, do episódio anterior, já está rolando aí no YouTube, ele falou isso. O empresário de antigamente, ele queria falar com o motorista, ele ia lá e pegava na mão e perguntava como é que estava o carro, a linha e tal. Hoje, talvez pelo tamanho ou pelas atividades, o tempo mudou demais, risco, né? Exatamente, mas eu acho que é válido demais, né? Eu acompanho
as redes sociais lá do BR7 também. Vejo legal. a Milena, ela estava com os motoristas. Eu acho que foi ontem que eu vi uma publicação dessa. Com frequência saem essas publicações. Até peço, né, as pessoas que gostam disso e quiserem seguir a BR7, né, a Next também tem lá a página lá, tem o LinkedIn, enfim, sempre tem essas informações aí que é bom o pessoal ficar atualizado, né? Com nesse certeza. Meio de transporte. Eu acho que, pessoal, como o Dudu falou, segue lá a BR7, Next Mobilidade, o grupo, né? O grupo todo aí da Autoviação ABC e Next Mobilidade. Aproveita, já se inscreve no canal também, no Podbus 64, ativa o sininho, deixa o like nesse vídeo. Eu achei que eu nunca ia falar isso, Dudu, mas dizem que tem que falar. Estamos falando. Então, claro. Aproveita aí, compartilha com a câmera. O do site vai estar tudo na tela aí da Next também. Tá lá o nosso Adriano. Aqui não dá para filmar lá, mas é isso aí, Adriano. Vai estar na descrição o link das redes lá da Next Mobilidade. E me diz uma coisa, Dudu. Então, lá quando eu te conheci, né, apesar de a gente ter pouco contato naquela época, mas eu sabia que o Dudu era o cara da TI, né, que na época o CPD, que estava lá na Alpina, o cara do CPD, e depois você teve outros trabalhos, assim, bem legais, até fora do Brasil. Me conta um pouco dessa jornada sua. Então, Alex, o negócio é o seguinte, eu não consigo ficar parado, cara. Eu tô aqui, eu não paro. Eu preciso estar sempre fazendo alguma coisa. A história começa com 10 anos de idade, que eu fazia pipa para bazar lá do bairro. Eu morava no bairro dos Casas, aqui em São Bernardo, um bairro tradicional e tal. E depois eu ia com meu pai na empresa, eu pedi uma garrafinha de pneu pretinho e uma garrafinha de shampoo. Eu lavava o carro dos vizinhos lá no meu bairro. Então eu queria ganhar meu dinheiro. Porque assim, né? Legal. O trabalho te dá dinheiro. Dinheiro é tudo? Pra mim, não. Inclusive a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que só o dinheiro é legal, mas não é sozinho que ele vai funcionar na tua vida. E o dinheiro te dá a oportunidade de fazer coisas que te dão emoção. E emoção, pra mim, é o principal, né? Com emoção dinheiro você pega, tal, mas e o coração, né? Exatamente. Então eu sempre tive essa ideia. E com 11 anos eu comecei a trabalhar. Eu fui lá para a Aviação Alpina, lá em Santo André, e eu trabalhava meio período. E eu sempre procurei aprender. Quando o Wagner me deu essa oportunidade de negócio de informática, que estava começando, né, nas empresas, nas pequenas empresas, né, pequenas e médias, eu abracei isso com tudo. E foi evoluindo. Depois da parte de informática, do CPD, veio um outro choque na empresa, que foi a entrada da Amplitude na época. Sim. A questão da qualidade. Que até então, a gente não tinha essa visão que nós temos hoje, né? O que era custo, qual a influência que isso tinha na empresa, para a saúde da empresa. Prestar um melhor serviço para os clientes, né? A gente não tinha tanto essa ideia. Colocava o ônibus lá e vamos embora. E era mais ou menos assim naquela época. Com certeza. Hoje você tem outras modalidades. Se o cara não for no seu ônibus, ele vai no Uber, ele vai na bicicleta, vai na moto, enfim. Então, eu fui avançando. Esse choque de qualidade com amplitude, me lembro do Laércio. Laércio é um cara sensacional. Que no começo todo mundo torcia o nariz para ele. Eu, inclusive, torci o nariz. Muita gente torcia. O que esse cara tá fazendo aqui? Né? Eu tinha 18 anos de idade. Moleque, Mas depois você passa a entender. E a gente vê que essa sementinha que a Amplitude colocou, até hoje ela está lá, né? Sim, e dando resultado. Depois disso, eu fiquei na ABC mais algum tempo, fiquei até 2010, aí eu fui me aventurar com bilhetagem eletrônica. Porque a bilhetagem eletrônica começou em 2006 para 2007, que era o cartão bom. Vocês devem se lembrar, né? Sim. Vocês que estão acompanhando, você, Alex. E eu fiz a implantação, não só na ABC, eu participei da implantação na Rigras, na Transbus, que era a empresa ali da... Vizinha, né? Isso, a Rigras de Ribeirão Pires. E, aprendi pra caramba. Eu já estava ligado à tecnologia, fui para esse mundo da bilhetagem. Legal. Saí de lá, fui convidado a trabalhar na Rigras, porque eu fui para a Prodata, e da Prodata fui para a Rigras com um empresário que eu também... Poxa vida, é um cara sem palavras, a gente elogiar o Nivaldo, que acho que muita gente conhece o Nivaldo. Com certeza. Fiquei 4 anos com ele e de lá fui para a Autopass, que é a empresa que fazia a gestão do cartão bom. Aí nós tivemos projetos. Chile, no Paraguai, a gente desenvolveu um moedeiro na Argentina, aí foi uma parceria entre Aviação ABC e Prodata. Legal. Uma ideia da dona Beatriz na época, né? Tentando inovar aí. É que a moeda hoje já não faz mais parte do dia a dia.
Então esses projetos... Mas foi uma novidade, né? Foi uma novidade. Eu lembro que, se eu não me engano, eu estava prestando serviço para aviação de Jacareí, JTU de Jacareí. Seu Ronald lá. E o seu Ronald Júnior. Grande. E eles estavam implantando esse esquema, o moedeiro, ou estavam testando. Estava testando. E eu acho que eu vi o moedeiro. pessoal, não sei se eu te vi, né, nessa época lá, mas... Eles chegaram a testar, por intermédio da Prodata. Tá, entendi. Eles testaram sim. Então, isso são cases assim que me enriqueceram muito, né? Conhecer outras culturas de transporte. Pô, lá na Argentina, eu fiquei uns 6 meses. Toda semana era ponte aérea para Buenos Aires, para a gente desenvolver esse projeto. Foi muito bacana. Me conta uma coisa, Dudu, dessas cidades e países que você passou diferente do Brasil. O que é mais diferente no ônibus lá? Que é loucura, assim, né? O que é uma coisa curiosa, assim? Em Buenos Aires, eu tô falando da época que eu fui, que foi em 2006 que a gente começou com esse projeto do moedeiro, né? Que aí chamava Moedeiro Eletrônico Urbano. Era a sigla que foi adotada. A loucura lá que era um ônibus de cada cor, eu me lembro, assim. Sim. Não tinha uma empresa, eu olhei... Alguns países... Eu olhei, eu vou te contar uma daqui. Eu olhava aquilo e falei, caramba, como é que pode? Como é que eu controlei? A gente foi perceber que eram famílias, né, que operavam os ônibus ali. Era o pai, a esposa cobrava, à tarde era o filho que dirigia. Coisa maluca. 2006. Hoje pode ser que tenha mudado um pouco. Eu acredito que sim, mas ainda tem. O país que mais eu vi assim com avanço foi o Chile. Tá? Já de 2010 em diante. Tem projetos lá de corredor exclusivo, enfim. Foi o país dentro da América do Sul. Tem a Colômbia também, que a gente conhece, né? Mas o Chile se mostrou bem apto a desenvolver o transporte. Legal. E o último projeto que ocorreu entre 2016 e 2017, e o comecinho de 2018 foi o do Paraguai. Esse foi o projeto. Eles não tinham nada lá, e ainda não tem. Tá? Eles não têm bilhetagem. Os motoristas são sócios da empresa porque não tem catraca. Você imagina a loucura. Sim. Eu fui ameaçado de morte lá. Eu imagino. Porque eu coloquei catraca, e a gente fez um piloto lá com 20 ônibus. Eu coloquei catraca e o validador. O ônibus carregava 300 passageiros, aí passou a carregar 800 de um dia para o outro. Poxa. E eu visitava as garagens para verificar os equipamentos. Era ponte aérea também. Foi 1 ano e pouco, todo final de semana. Legal. Eu passava o final de semana no Brasil e a semana no Paraguai, em Assunção. A base era em Assunção. Mas foi uma loucura. Ameaça de morte. A gente alugava carro, os carros não tinham placa, mas até aí, uma vez fui preso. No dia que eu ia voltar para o Brasil, tinha um comando, a polícia parou e não tinha documento, aquele carro que eu tinha alugado. E para explicar isso, né? A sorte é que a gente tinha como que eu posso dizer, um representante nosso lá, que ele conhecia do porteiro do shopping até o presidente da República, que era o Cartes na época. Mas são histórias malucas, assim. Imagina ser preso no Paraguai. Até isso já aconteceu comigo, cara. Então é loucura. Então você tá igual o Ronaldinho Gaúcho, pronto. Exatamente. Quase eu fui antes do Ronaldinho Gaúcho. Boa, lembrou bem. Ronaldinho Gaúcho, do ônibus. E assim, mas tive muita experiência boa no Paraguai também. Alguns conhecimentos, assim, coisas que você nunca imaginou que iriam acontecer ou que você iria ver. E lá eu aprendi algumas coisas bacanas também, pro transporte. Eu estive em 2 países, na Argentina e nos Estados Unidos, em Nova York. Era para passear, mas eu fui para ver ônibus. Minha esposa falava, não, mas você só vai ficar vendo ônibus. Eu falei, não, eu preciso ir no museu, eu preciso fazer um levantamento aqui de uns dados que eu quero estudar. E estudei de verdade. Né? O metrô de Nova York, estudei andando e estudei com conteúdo, inclusive. Mas a gente traz essas experiências e vê muita coisa diferente, né? E é independente do país, né, Dudu? Eu acho que você vê, tudo que eu ensino hoje, o que eu compartilho, eu acabo aprendendo, e tudo eu aprendi com as pessoas que estão na garagem. Só voltando um pouquinho ao Paraguai, assim, o que eu vi lá é o que eu vi aqui comecinho dos anos 80. Ou seja, vamos na garagem de ônibus, a gente chegava lá, era 30 quilômetros longe de Assunção, e assim, você sai desse perímetro de 10, 15 quilômetros, aí é terra de ninguém. Vamos lá na garagem, chegava lá, era uma fazenda, assim, era um terrenão, não tinha estrutura nenhuma. E sempre tinha uns 3, 4 caras na porta com um calibre 12, porque o dinheiro ia para lá, não tinha lei. Vai em dinheiro, né? Você fala, caramba. E olha que interessante, uma vez eu cheguei numa dessas garagens, né? Abre aspas, garagem. E quem me recebeu lá foi o cara tinha 2 metros de altura. A gente foi falar como é que funcionava o validador, porque eu coloquei em 2 ônibus dele. Esse cara foi goleiro do Corinthians na época da MSI, que teve o Kia. Ele era o reserva do Silvio Luiz, que foi contratado aqui, o goleiro brasileiro, ele era o reserva.
Então a gente começou a falar de futebol lá no dia. Falar de futebol. Que falamos de validador, nada. Falamos 10 minutos, o resto foi só futebol. Olha as histórias malucas. Ele comprou, acho que na época eram 10 ônibus e começou a operar ônibus lá, com o dinheiro que ele, né, conseguiu na carreira de esportista, de goleiro de futebol. Legal. Não me recordo o nome dele, mas podem pesquisar que tem um goleiro paraguaio que jogou no Corinthians. No Corinthians, eu sou ruim de futebol. Eu sou ruim de futebol, já falei aqui no programa já. Eu sempre fui ruim de bola e aí eu acabei que não peguei gosto pra torcida. O que eu sei é dos comentários dos colegas. E é isso, mas o futebol tá sempre no assunto, no ponto final, na garagem de ônibus, futebol, nas mesas, né, de reunião. O futebol nunca. No Brasil. Né? Qual que é o time do Dudu? O Dudu é o corintiano não fanático. Mas eu sei que tinha uma turma boa lá de palmeirense. Tem ainda, né? Tem palmeirense, tem corintiano, são as que predominam. Mas tem São Paulino, também tem Santista. Tem de tudo. Tem de tudo lá, mas eu não sou aquele fanático. Eu gosto de futebol, jogo tudo, mas o joelho já não está deixando muito mais. Já foram 3 cirurgias por causa de futebol, então tô quase parando. Não, eu vou lá por causa da picanha que tem no final, né? Do futebol, a gente vai, pô. Eu só ia pro futebol pra ficar no churrasco também. É, normal. Eu estourei o joelho também com futebol, mas fui assistindo o jogo. Fui sentar eu fui sentar num banquinho de plástico na Copa do Mundo. O banquinho arrebentou. De 94, 98, a Copa não lembro. E o banquinho cedeu e rompi os ligamentos do joelho. Que legal. Foi com futebol, nunca joguei bola, mas foi com futebol. Bom, tem muita história. Tem muita história aí. Foi pra fora, estudou tudo isso. Eu acho, Dudu, eu viajei no Brasil inteiro, né? Visitando empresas de ônibus, de todas essas que eu passei. Eu acho que até hoje tem coisa parecida. Eu acho, não tenho certeza. Sim, não tenho dúvida. Né? A gente que está em São Paulo, que é uma grande cidade, tudo, né? Aqui na cidade de São Bernardo, São Paulo, estado de São Paulo, né? Aí você vai para as grandes cidades como Recife, Porto Alegre, Janeiro, Porto Alegre. O Sul tem um transporte bem legal assim. Eu não tive a oportunidade de trabalhar presencialmente lá, só à distância, mas alguns lugares afastados ainda tem a garagem que é a fazenda e tem o ônibus que não tem um relatório de bordo, que não tem nada. Não tem um controle, que não tem a Porto Alegre tem um pouco disso. Eu fiquei um tempo na Carris. Não sei se você... É uma empresa antiga, é uma autarquia, né? É do município. Tá. Ou melhor, é da capital Porto Alegre. Então é mais ou menos isso. Empresa meio pública, assim, não tem muito controle, tá? Foi uma empresa que eu quase morri atropelado uma vez. instalando validador de ônibus. À noite, aquele breu, quase que o ônibus... Foi um milagre. O cara já é risco de vida para todo lugar que ele vai. Ameaçado de morte no Paraguai. Quase atropelado em Porto Alegre. Pô, coisa de maluco. Mas não vai abrir mão. Quase preso no Paraguai antes do Ronaldinho, como lembrou o Adriano. No Paraguai. É loucura, cara. É loucura. Mas porque a gente gosta mesmo. Tem que gostar. E foi bem bacana. E atualmente eu sou vidrado em ônibus, não preciso falar de novo, né? E em carros também. E depois disso, eu já tinha um projetinho assim de esses desenhos que eu fazia dos ônibus lá no caderno, lá que eu contei agora há pouco. Eu falei, por que não a gente não restaurar aqueles ônibus, né? Porque às vezes eu via um ônibus da ABC, estava lá na Bahia. O outro estava em Ribeirão Preto, servia numa usina de açúcar, com a pintura da ABC ainda. Eles tiram só o prefixo e o logo e continua com a mesma pintura. Aí inclusive. A ideia da alta direção lá do seu João Antônio, vamos fazer um museu. Porque em 2006, quando a ABC completou 50 anos, o Wagner foi até o interior de São Paulo e recuperou uma jardineira, um Chevrolet Brasil, 1961. Eu acho que ela está aí. Tá aqui? Coloquei numa... Essa primeira lá. Acabou de mostrar lá. Enfim. E ali começou esse sonho. E de 2018 em diante, a gente pôs para acontecer esse sonho, né? É um sonho. Eu estava até comentando com a Janaína aqui agora há pouco, falei, a gente não trabalha, a gente faz o que gosta. Exatamente. Isso é tão prazeroso, né? E foi o que aconteceu. Nos últimos 2 anos e meio aí, eu tenho me dedicado, nos 30 meses, a recuperar ônibus que fizeram parte da história do grupo. Então esses ônibus bonitos, depois a gente vai colocar as fotos. Putz, isso é emocionante. As fotos deles. É muito legal. Essa restauração, você participou de todos eles? Não, aquisição. Primeiro você tem a pesquisa, né? Tá. Quer dizer, primeiro você tem a reunião. Que ônibus vocês vão querer recuperar? Nós tivemos esse. Porque lá na BC tem um painel com toda essa geração, década a década. Tem na sala de reunião lá. Até se tiver uma oportunidade, a gente pode até mostrar depois. E a gente foi captar esses ônibus. Onde que tem? Tem lá em Teresina, lá no Piauí. Vamos lá? Vamos embora. Aí ia lá para Teresina, olha o ônibus lá.
Não o que foi nosso, mas um idêntico. Um equivalente, né? Por que não restaurá-lo? Aqui, ó, tá mostrando os ônibus. Ó. Isso é uma parte deles. Depois a gente vai Não só ônibus, carros também, tá? Eu vi, tinha um Bel Air. Tem um Bel Air, tem um Fordinho 1928, que era o táxi, que foi o primeiro carro a combustão depois da carroça. A gente começou com uma carroça, o seu João 7. Tem história pra caramba. E já vou adiantar aqui que eu tô escrevendo um livro sobre a aventura de adquirir esses ônibus, de descobri-los, de adquiri-los e de restaurá-los. Legal. Foi uma... Maravilha, Foi épico isso aí. já vou antecipar o convite. Quando sair o livro, tá convidado para vir aqui. Então, vai ser um livro gostoso, assim, um livro pequeno, mas com essas histórias saborosas, né? Porque tem cada história nessas aquisições que, poxa vida. Imagino. Teve um carro que... Hoje nós recebemos um carro lá na BC, que a gente vai restaurar, não vou falar que carro que é, mas eu fui uma cidade do lado de Maringá recuperar esse veículo, e a gente chegou lá onde está o ônibus, uma fazenda. Mas como que tá? Não, tem um monte de carro velho lá, vai lá que tem lá. E eu fui junto com o Odair, que é um funcionário antigo nosso, o Gordo. O Gordo. Que é o nosso funileiro mestre lá. Abraço pro Odair aí. Odair, grande abraço. Gordo, tá? A hora que quiser vir aqui tomar um café, O Joca participa ativamente também dessa... Encontrei o Joca recentemente. O Joca lá no também das antigas. Ele tava dando uma corridinha, eu tava com a Micaela passeando. Tava correndo da mulher dele, deve ter tomado bronca. Deixa ele saber disso. Vai saber, ó. Tá convidado também, Joca. O Joca, ele, o Gordo, não tem nem o que falar. E, enfim, chegamos nessa fazenda, aquele matagal e um monte de sucata. E nós vimos 7 exemplares desse modelo de ônibus que a gente foi buscar. 7. 2 eram urbanos e 5 rodoviários. A gente queria os urbanos. E a gente andou aquele matagal, e entra no ônibus e entra embaixo. E a gente ali numa boa, né? Ligando, né? A gente passou uma tarde lá, né? Saboreando esses carros, né? Tudo bem, a gente saiu de lá. A gente foi almoçar tarde pra caramba. Tava no final da tarde, aí a gente foi almoçar e o cara falou, legal, tal. Você viu lá? Gostou? O único problema que tem lá é que tem muita cobra e aquelas aranhas armadeiras. Eu falei, caramba, a gente tava no meio desse negócio, desse a gente tava aí. no Instituto do Butantan dentro lá, né? Então, essas coisas a gente vai contar no livro. Legal. Essa é uma das histórias, tá? Legal, maravilha. Mas a gente vai contar com umas pitadas de humor, tal. Vai ser bem bacana isso aí. Para mim vai ser um prazer recebê-lo aqui de novo para o lançamento do livro. E vou ler com certeza, não tenho dúvida. E esse museu com esses exemplares aí antigos, que a gente tem desde do Tilbury. O Tilbury é essa carroça, essa carruagem, que foi quando começou. Ela está exposta lá ainda? Ela está... Você passando na frente da aviação ABC, ela está bem na fachada, assim, na parte superior. Legal. Tá? É uma carruagem portuguesa, originalmente portuguesa. Inclusive, é tudo mantido nela hoje. Até aquela cobertura é com tecido, acho que francês, se não me falha a memória, mas é uma carruagem portuguesa, como eram dos imperadores portugueses, dos reis, porque tem o Museu dos Coaches lá em Portugal. Não sei se vocês têm conhecimento, acho que muita gente sabe disso. E ela é originária de lá. Legal. Ela é da década de 18. E ela eu tá tive lá. a oportunidade de ver ela de perto, que eu estive lá, né? Pouco tempo depois que colocaram lá, mas o negócio então, aí bonito demais. Né? Muito legal. É a história do transporte. E a gente vai... a gente construindo esse museu agora, isso vai ser aberto às escolas, às crianças, né? Principalmente da rede municipal de São Bernardo, mas a gente pretende estender isso a pessoas comuns, enfim, a fazer convites a pessoas que gostam de transporte, os busólogos, enfim. Sim. No dia 21 de novembro do ano passado, um sábado chuvoso, a gente fez a pré-inauguração dos modelos, não do museu. A gente apresentou para 250 felizes convidados esses ônibus, né? Então, muita gente se emocionou. A dona Beatriz e o seu João Antônio ficaram muito emocionados. Imagino. Tinha os totens, assim, do seu João 7, da dona Luísa, deles, dos filhos que estão assumindo agora, a 4ª geração, que é a Milena, o Zeca, o Fabrício, a Isabela, o Fefe, o Fernando, né? Então foi muito emocionante esse dia. É uma data que fica para a história mesmo. A gente vai se relembrar disso pelo menos nos próximos 100 anos aí. Muito legal. Eu recebi algumas fotos, coloquei algumas aí para... O que você achou? Passar. Não, perfeito. Eu mandei mensagem, eu não sei se você chegou a ver. Eu falei, tô viajando aqui na fotos. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Viagem no tempo. Eu acho que foi nesse momento que eu comecei a recordar do ônibus, do nome dos motoristas. Você ia buscar um ônibus lá em Brasília. A gente comprou, vinha dirigindo, tinha escolta. Cara... Que coisa... Aquilo é adrenalina pura pra mim, né? Ir lá descobrir, negociar. Você vende? Não vende.
Aí você ficava no pé do cara. Teve um carro lá em Minas Gerais, o cara não queria vender, não. Eu cheguei lá com o Odair, com o Gordo, ele desconfiou. Falou, quem que são esses dois malucos que vieram buscar um Chevrolet Gigante, 1941, que era um caminhão, a gente transformou em uma jardineira. Tá. Que é o ônibus do gasogênio. Na época da guerra, década de 40, a época do finalzinho da guerra e o pós-guerra, a gente teve uma crise de combustível e tal. Então o carro funcionava a carvão. Não sei se você sabia disso. Não, eu não sabia. Então a gente pegou esse carro, montou com base nas fotos e a gente fez um tanque fake atrás, que é onde colocava o carvão, né? Eu vi. Eu vi a foto tem e vi um saco o carvão. de carvão, Tem então, um saco de carvão atrás. Então foi muito o seu taquinho. Eustáquio, em Minas é taquinho, né? Foi duro a gente convencer ele. Hoje eu ligo para ele, pô, vem aqui para casa, vem aqui um final de semana. Café, ficamos amigos. E quando ele viu o ônibus, ele se emocionou também. Falou, pô, meu caminhãozinho virou isso. Trabalho muito bem feito. Muito bem feito. Eu sou apaixonado por carro antigo, né? Por ônibus antigo, então nem se fala. Eu sempre brinco aqui do meu Opala velho, que todo mundo fala, é antigo seu carro, não, meu é velho mesmo. E... Olha lá, ó. Mas eu passei com ele. Esse aqui esse é um Chevrolet 1926. Foi o primeiro carro, o primeiro ônibus, a primeira jardineira do seu João 7. A gente está falando aqui da década de 20. Legal. E esse carro tem uma curiosidade que nós chamamos ele carinhosamente de vice-versa. Vocês vão falar, pô, por que vice-versa? Por que vice-versa? Por causa do itinerário. Tá lá, ó. Porque já tem a ida e a volta. Estação de São Bernardo, a Vila de São Bernardo e vice-versa. Não precisava virar o itinerário, entendeu? E é uma letra que você vê que era à mão. E a gente... um detalhe que eu não tinha reparado. Então, e a gente procurou fazer idêntica a letra, porque é uma pintura, né? Não tinha... Então esse carro ficou perfeito. Esse carro a gente descobriu no Guarujá. Eu estava fazendo o meu último projeto de bilhetagem na Autopass foi no Guarujá. Tá. Que hoje quem opera lá é a City. Sim. Né? Então eu fui fazer o projeto e fui visitar a aviação translitoral do seu Neno. E esse carro estava escondidinho. Na hora eu liguei pro Braga, falei, tem um carro aqui que não acredito. Tirei foto, pô, ficamos malucos. Esse foi o primeiro carro. Depois da jardineira que o Wagner comprou, foi o primeiro carro adquirido. Que legal. Tá? Lindo carro. Aqui a gente está na década de 60 e 70. Aqui a gente tem um Jaraguá, foi comprado em Minas também, e um Bela Vista comprado em São Manuel. Ambos são da encarroçadora Caio. Esse carro aqui, o Jaraguá, é um carro 1969 e esse Bela Vista 1973. Vocês percebam que é todo em chapas de alumínio o Bela Vista. Esse carro ficou lindo, todos ficaram, né? É igual o filho, a gente não consegue fazer mais bonito, né? Mas tá aí, ó. Maravilhoso. Então aqui a gente tem 60 e 70. Vamos lá para o próximo. Ah, esse aí é o Fordinho, é o Tax. Antes dessa jardineira Chevrolet que eu falei agora há pouco, esse foi o primeiro táxi do seu João 7. Que legal. Ele fez muita viagem com os engenheiros que construíram a represa Billings aqui em São Bernardo. Nossa, então ele levava esses engenheiros, os ingleses, até a Serra do Mar com esse carrinho. E ele contava, a dona Beatriz se recordou, que ele se guiava pelo barulho das árvores. Porque era tanta neblina, a gente que é batateiro aqui de São Bernardo, a gente sabe que era neblina. Ele falou que não enxergava nada. Entendeu? Então ele se guiava pelo barulho das árvores. Olha que coisa, né? Não sei se isso é uma metáfora, enfim, mas olha que coisa interessante, né? Imagina, naquela época, num veículo, né? Com essa tecnologia aí. O frio, a neblina. A dona Beatriz, ela se emocionou muito quando a gente foi fazer esses textos, né? Para contar a história de cada carro, da condição que ele trabalhava. O seu João 7. É um herói. Esse carro nós conseguimos na feira lá de Águas de Lindóia. Legal. Descobrimos esse carrinho lá. Aqui eu já falo da minha época. Quando eu comecei. Também, hein? Eu andei e trabalhei com esses carros aí. Aqui, final dos anos 70, né? Aqui é um 362, um carro monobloco Mercedes. E depois um 364. 364. Que é a segunda, é uma geração posterior ao 362. Estou aqui tentando olhar se é o 235. É o 235. É o 235. Tá? Aqui nós conseguimos, aqui em São Paulo, esse carro. Uma pessoa comprou para fazer um motorhome e desistiu. A gente foi lá e captou esse carro. Legal. Esse carro foi do Exército. E aquele 364 foi da Defesa Civil lá de Brasília. Tá? Show. Então, fomos lá, recuperamos. E do lado ali tá o Vitória que você citou no comecinho lá, né? O Vitorinha. Então, esses carros são marcantes. Esse é um Ford 1933, adquirido em Lençóis Paulista. Tinha até banner no dia da inauguração que conta toda essa história que eu tô falando para vocês. E é a ficha técnica de cada carro. Legal. A gente teve esse cuidado. Isso tudo vai para o museu.
Tudo pro museu. Vai tudo pro museu. Vai ser aberto ao Vai público. ser a gente vai definir essa forma, né? Tá. A gente não tem nem a data para abertura ainda, que a gente está começando a cuidar do local. E a gente vai definir a forma. É escola primeiro, enfim. Precisamos nos organizar ainda, a gente não sabe, sinceramente. Esse carro é interessante que ele tinha um itinerário, se puder até voltar um pouquinho lá. Ele tinha um itinerário, essa placa branca aqui, ó. Ele mostrava as ruas. E para definir essas ruas, como é que a gente fez? Como é que resgatou? Era uma foto muito antiga e a gente foi desenhando o itinerário. O seu João Antônio foi lembrando as ruas, que tem rua lá que já mudou de nome, a gente foi lembrando e conseguiu fazer. Isso é um trabalho de... Ford 1933. Carrinho ficou show também. Tem que vender lenço lá também, porque o povo vai chorar. Choraram no dia 21. Eu tô emocionado. Choraram no dia 21, Adriano. Foi muito emocionante o dia. Eu tenho o filme. Muito bacana. Aqui é a composição mais recente, né, dos anos 60 até o nosso veículo atual da Next, o carro mais moderno, um carro 2022 aí que vocês estão vendo. Aqui já tem muita tecnologia embarcada. Já. Não só a bilhetagem, mas no próprio ônibus também, né? Hoje é fácil dirigir ônibus, né, Alex? O ônibus ele tem mais tecnologia do que o carro. Exatamente. Popular, aqui é outra né? tomada dessa mesma foto. Olha que Legal. bacana, né? Muito bacana. Bacana demais. Esse, Olha o gigante que esse você é o gigante, esse é do Mineirinho lá do seu Eustáquio, o seu Taquinho, que a gente teve que convencer ele a vender o carro. Foi difícil, hein? E esse carro era o que tinha o gasogênio, da época da guerra e tal. Esse carro ficou fantástico. Esse é o que usava carvão, então. Esse é o do carvão. O nível de detalhes que a gente foi Dá buscar pra nesse ver. carro... Dá pra ver, assim, mas pessoalmente é outra... Não, é outra coisa, é emocionante. E o restaurador desses 3 primeiros carros da década de 20, 30 e 40, o nome dele é Eduardo Lambiase. Ele tem uma restauradora de não só de... Os ônibus, os primeiros que ele fez foram os nossos. Ele restaura carro antigo. Tá. Ele restaurou aquela Rolls Royce da presidência, que você vê quando o presidente toma posse. Ele que fez a restauração daquele carro. E agora, comemorando os 200 anos da independência agora, que até vai reinaugurar o museu e tal, ele restaurou a carruagem de Dom Pedro. Olha só. Lá na oficina dele tem um pedaço assim da antiga, né? Ele é perfeito. Não, dá pra ver pela qualidade do trabalho que foi feito. Não, o trabalho dele foi fantástico, assim. E assim, Incrível. semanalmente eu estava lá, o Braga estava lá, o Joca, o Gordo, pra gente pegar os detalhes. A letra, como é que era a letra? O Perfeito, itinerário, tudo perfeito. O interior desses carros é uma coisa assim... acho que não tem foto aí, mas é muito bacana. Mas em breve todos poderão, muito em breve, visitar. Vamos. Esse é o Chevroletzinho lá que eu falei no começo, mas aí tem o detalhe, casal. né? Esse casal que vocês veem aí é o seu João Sete e a dona Luísa. Por causa deles que tudo isso aconteceu. Foi aí que tudo começou. A semente está aí. Que coisa linda, né? Lindo, isso até arrepio. Esse carro é um Bel Air 53 que tem uma história fantástica também. Esse carro eu me emociono. Não só por a história que eu vou contar, mas por tudo que ele representou. Esse carro, o meu pai dirigia ele para levar a féria do dia para dona Mitz conferir. Aí arrepia até. Ele abriu o porta-malas junto com ela e eles contavam dinheiro e meu pai almoçava na casa dela com fome, porque às vezes ele não tinha o dinheiro para comer, cara. E ele me contou isso e eu me emociono mesmo. Peço até desculpa aí, mas não, aqui a gente dá risada, aqui a gente chora, se emociona muito. Mas eu acho que Adriano, Não é só é difícil você. lembrar assim, porque foram épocas difíceis, né? E a gente vê isso hoje. E assim, esse carro é o carro que o próprio Braga ia para a escola com ele, a tia levava ele nesse carro. Ele quer voltar a fazer isso agora. Tá no final só a parte mecânica, eu tô terminando, ele vai fazer esse passeio com a tia. Legal demais. Que era irmã do seu Fernando, eles vão até a escola em Santo André fazer o mesmo trajeto. Olha que interessante. E é o carro que o seu Fernando Braga quebrava um ônibus na rua, ele arregaçava a manga, colocava a ferramenta no porta-malas. Como a gente tinha as Toyotas e tal, esse era o carro de guerra da empresa. Era o carro de socorro, né? Era o carro de socorro, era o carro da família, que ia para a escola, o filho, era tudo. Que levava o dinheiro e muito interessante. Esse carro nós conseguimos aqui em São Paulo. Eu procurei esse carro por uns 10 anos, eu com o Braga. E a gente foi descobrir ele atrás do aeroporto de Congonhas. Olha só. Tem Restaurando bastante ele. no sul. Tem. No sul tem bastante enchido e tal, mas... Sim. Mas a qualidade dessa restauração... Original. E a parte de tapeçaria dele, curiosidade ou não, foi feita numa rua aqui atrás. Aqui perto. É um amigo meu que trabalha com negócio de bancos, o Godoy. Vocês devem ver ali.
Ele Legal. é perfeito, fez um trabalho assim fantástico. É isso. O que mais? Vamos lá. Esse é o primeiro que o Esse é o Wagner primeiro. recuperou. Esse é bem conhecido, porque tinha o seu Laudelino que cuidava desse ônibus, o seu Laudelino saudoso que nos deixou há 2 anos, né? Vai pro 3º ano agora, e ele cuidava desse carrinho e foi uma restauração. Eu me lembro lá com o Wagner e com o Hélio, que foi da Alpina, ele ajudou muito a restaurar Seu esse carro. Hélio. Seu Hélio Passarelli. Lembrei. Esse seu carro é o primeiro e ele continua lá, firme. É um Chevrolet Brasil 1961. Ele foi a parte comemorativa dos 50 anos da ABC, em 2006, que foi uma grande festa na garagem lá. Que é uma tradição também, todo ano ter uma festa na garagem. Isso as pessoas esperam, né? Foi uma festa fantástica, que foi contada através da história do rock, né? Que o rock, originalmente, ele começa em 56, o ano que começou a ABC também. Começou a ABC. Então a gente, nos 50 anos da ABC, contou a história da ABC em forma de rock. Que show. Começou com Eddie Cochran, depois com Elvis, Beatles e foi indo. E você é o cara do rock também. Foi uma banda chamada Rock Memory que fez essa apresentação. Eu só fiz essa direção, né? Esse dia eu não toquei nada, que eu também me aventuro na parte de música, né? Tá, só dando uma pausinha só pra eu saber da música. Certo. O que você... O seu gosto pela música tá no rock mesmo? Ou você... Tá em música boa, Música boa. que eu considero boa. Mas quando você vai tocar em algum evento, É o vai rock, ter rock. é o rock, o pop, a música brasileira de boa qualidade, sem Eu tava dúvida. recordando, eu vi você tocar, mas já deve fazer mais de 10 anos, na Vila Madalena, Caramba, num bar no Kingston. Kingston. Chamava Kingston, era um bar de esquina. E tinha um outro bar que você tocou lá. Era o Morrison. Morrison. É isso mesmo, Acho toquei que é. muito lá. Maravilha. Grande Paulinho lá. Bom, depois a gente fala um pouquinho de música. Legal. Tem mais foto aí ainda? Tem. É o Ford que nós já apresentamos. Falamos. Década de 30. O Bel Air na parte traseira, vendo a parte lindo de traseira. qualquer Lindo. lado. Esse carro é lindo. Esse carro, a cor original. Do lado de dentro pra fora deve ser mais Olha lindo. que legal aqui, né? Nessa época, tem a placa comemorativa que foram 111 anos, está sendo comemorado ainda os 111 anos desde o início com o seu João 7, tá? Que foi lá em 1910, tá? 65 anos da ABC. E aquela placa ali escrito chauffeur. Acho que é assim que se pronuncia, é em francês. Tá. Era o chofer de táxi. Era um táxi esse carro, Legal demais, né? tá? Muito. E a foto deles aqui também. O seu João 7 eu conheci, a dona Luísa não, mas o seu João 7 eu cheguei a conhecê-lo. Tinha um Chevette que ele tinha um ciúme, que só ele dirigiu o Chevetinho, eu me lembro dele. Esse é o carvão Esse ali, é o carro do Carvão lá, Tá o ali. Chevrolet gigante do Mineirinho lá. A gente ilustrou. Parte de E trás. tinha... tem uma placa aqui de inox que esse gasogênio ele era fabricado em Santo André. E era uma empresa chamada... eram os irmãos Pretzel, alguma coisa assim. E a gente criou o mesmo modelo de placa e colocou. Legal. Bem interessante também. Putz, Agora aí é dureza. hein? agora aí dói o coração, aí a cadeira. Eu sei. Bom, Quer falar É um pouco? você na Fala foto. você primeiro. não, eu vou deixar pra você. Pra Então, mim, vamos lá. eu só tenho. Eu Esse sou saudoso demais e pra mim Então. esse é um dos caras mais incríveis que eu conheci na minha vida. E era muito considerado pelo meu avô, pela minha Sim. avó, antes de falecerem. Só se ouvia o nome do Wagner, na casa do meu Saudoso avô. Wagner José Damasio. Pouco... E esse pequenininho aí, Esse é o pentelho aí, Dudu. esse pentelho sou eu. E essa história é engraçada. Isso aqui é em Foz do Iguaçu, tá? Legal. Lá nas cataratas lá. Só para adiantar um pouco, o pouco que eu sei de transporte, que eu considero muito, É bastante. foi esse cara aqui. Meu tio e meu mentor, assim eu falo. Eu acho que o Wagner ele era muito mais do que um mentor de transporte. Foi para muita gente, mas ele era um cara humano demais. Não, o Wagner não tem como descrevê-lo Não assim. tem. Né? Não dá para falar. Ele se foi muito jovem ainda. Inclusive, agora no dia 29, hoje é dia 24, ele faria 72 anos. Dia de São Pedro, inclusive. É o aniversário dele. 72 anos ele iria completar agora. E essa foto é na lua de mel dele. O que tu tava fazendo na lua de mel O que eu dele, tava Dudu? fazendo na lua de mel? Porque assim, quando ele começou a trabalhar na ABC, meu pai já trabalhava lá. E meu pai, posteriormente, levou a minha tia, irmã da minha mãe, a Célia. E o Wagner era noivo. Ele já ia se casar. Tá. Ele olhou pra minha tia e ele falou, não, é essa mulher que eu quero. Ele Não contava sabia assim. dessa Não história. sabia dessa história? Não sabia.
E meu pai falava assim, se você aprontar com a minha cunhada, eu te mato. Meu pai, putz, a gente tinha... Ele era bem o jeitão dele mesmo. Ele falou, não, Luiz, é coisa séria. E de fato se casaram, e, enfim. Aí eles se casaram, o seu Fernando deu uma viagem de presente de casamento. Eles foram para Bariloche. Não sei se vai poder cortar ou não, mas ele mandou um cartão postal de lá, ele falava assim: Luiz, Helena, né, meus pais, e Dudu. Estou aqui e a Coca-Cola é muito cara. Por quê? Meu pai adorava a Coca-Cola. E ele contando como que era Bariloche e tal. E aí ele endereça assim pra minha mãe: Helena, a sua irmã é muito gostosa. Bom demais, aqui a gente não corta nada. Eu tenho esse postal. Eu tenho guardado. Ele fala, se você o Wagner era um sarrista, ele era um sarrista. Se você encontrar e me mandar, a gente coloca, inclusive, aqui a gente não corta nada. Eu vou te mandar esse cartão. Assim, eu vou escanear e vou te mandar. Tá. Ele descreve: Helena, sua irmã era muito gostosa. Ele era sarrista demais. Aí na segunda lua de mel, que eles já tinham marcado pra ir pra Foz, que acho que foi uma surpresa essa viagem pra Bariloche. Tá. Tô presumindo. Eu fui. Pentelho. Porque a Célia tomava conta de mim. A Célia morava com meus pais, né, também. Olha, então, eu conheço muitos, você deve conhecer tanto quanto eu, muitos fãs do Wagner aí, é um querido e tal, mas o cara que foi na lua de mel dele, eu não sabia que tinha esse cara, não. Mas, e assim, outra história do Wagner, que também pra mim é chocante, eu não tenho medo de muita coisa, né? Tem o ditado, ele fala: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu complemento ele, né? Ou melhor, eu coloco uma outra palavra: se encarar o bicho foge, eu falo. Só que não fala em morto pra mim, cara. Eu me lembro o dia que ele faleceu. Foi o dia que teve uma rebelião do PCC, que eles... São Paulo parou, acho que foram 1 ou 2 dias. O Wagner, acho que foi dia 12 de julho, se não me falha a memória, de 2006. Ou 2007, não tô me lembrando bem. E nessa rebelião, eu já estava no hospital, só que as pessoas que iam mudar de turno, chegavam enfermeiro e tal, não conseguiram chegar, ou chegaram atrasados. E eu vi o Wagner um dia antes, ele já estava bem ruinzinho, e no dia que eu fui lá, praticamente, e naquele dia ele faleceu. E quem que ia pegar o Wagner do quarto para levar até a sala lá do hospital, para depois de todo aquele trâmite? O cara me chamou. Esse dia eu falei, putz... Agora você vai superar. Eu falei, meu tio, eu não posso... Esse dia foi uma lição de vida pra mim também. Eu falo e me arrepio aqui, ó. É um negócio maluco. Imagina, até depois... Não, eu não me conformo. Eu continuo com o mesmo medo, mas depois disso... Até depois disso ele tava te desbloqueando, vamos dizer. Meu Deus do céu, bem lembrado. Foi uma coisa assim chocante. Bom, passa isso daí, isso aqui, pelo amor de Deus. Eu não quero ver minha... Para com isso, pô. Tá, passa também. Passa também, não, isso aí não vale. Ele foi modelo, agora aqui com músico. Putz, música. E aí? Como o Dudu ainda tá... Opa. Tá tocando? Eu sou o cara que não trabalha, como eu falei pra Janaína. Eu faço o que eu gosto e me pagam. É a melhor coisa do mundo, né? Os caras bati na mesa. Fazer o que gosta, não tem problema. Eu faço o que gosto e eles me pagam. Ele viu o negócio da música, ele já queria tocar. Querem fazer um som. Não é? E como que começou tudo isso? Com a Célia, minha tia. Legal. Quando ela foi minha babá, ela ouvia muito Beatles. E acho que eu, bebê ainda, acho que aquilo foi entrando aqui no ouvido e ficou. Então, sempre, quando eu falo boa música, assim, não é desmerecer, cada um gosta do que quer, mas eu, como estudei música e ouvi sempre boa música, começando pelos Beatles, que eu sou um bitomaníaco de carteirinha, tá? Eu me interessei por instrumentos, né? Eu tinha 11 anos, tinha um violão lá que tinha 3 cordas. Eu comecei a bater nesse violão, tocar e foi. Aí estudei em conservatório, fiz parte de bandas que tocavam só Beatles. A gente colocava peruquinha, o terninho dos Beatles. Cara, hoje eu fico vendo essas fotos. Eu acho que teve alguma festa da ABC lá atrás que eu fui, que vocês tocaram e até travestidos de Beatles lá. E quem participava dessa banda aí, que era no comecinho, era o pessoal que trabalhava na ABC, o Zé Roberto, o Leonardo, né? E só tinha um de fora, mas o trio mesmo trabalhava lá. E depois disso eu fui me aprofundando mais em música, e aí comecei a tocar com um monte de gente legal, né? Então, com músicos do Rádio Táxi, do Guilherme Arantes, do Barão Vermelho. Cara, só fera. Só fera. Depois com o Simbas, que até hoje, que foi um cara que fez muito sucesso nos anos 70. Era a banda Casa das Máquinas, Tutti Frutti, que era a banda da Rita Lee.
E eu comecei a tocar com esses caras. O pessoal dos Incríveis, quem é um pouco mais antigo aí lembra dessas bandas, né? O Brasa deve estar vibrando ali fora, porque o Brasa adora tudo isso. O Brasa gosta? Pô, Brasa, então tem bastante história e tem muita gravação de vídeo e de áudio aí com esses caras aí. Foi uma escola pra mim. Porque eu assim, molecão, 20 e poucos anos, tocando com esses caras que tocaram na Jovem Guarda, cara. Olha que coisa mal. Fábio Júnior, olha isso. Pô. Começou, então, foi precoce no ônibus, na música, em tudo. E eu adoro. E até hoje não tenho mais banda por questão do tempo e Sim. É mais difícil. Mas a tecnologia veio para ajudar um pouco. Hoje eu toco em dupla ou sozinho. Eu faço as sequências no meu estúdio caseiro. Tá. Que nem eu coloco lá a bateria e o baixo, eu faço a guitarra e canto. Perfeito. Legal. Então eu faço desde o barzinho até shows grandes e tal. Feiras, convenções. Me dá uma renda extra todo mês e é uma coisa que eu amo fazer, cara. Eu amo, é muito bom. Não é trabalho, né? Não é trabalho. Eu acho que um cara desse ele não trabalha, é o que ele falou, ele faz o que ele ama. Não trabalha. Puta, sou feliz pra caramba. Sou muito feliz. Eu tenho mudado assim a minha atuação na minha carreira de um tempo pra cá, mas pensando nisso, Dudu, a gente sempre trabalhou muito. Né? Tem muita gente aí que trabalha direto e não para. Nós não paramos, né? A gente não para. Hoje eu comecei às 6 da manhã, vou até às 2 hoje. A diferença não está em dizer eu trabalho ou eu não trabalho. Eu trabalho, mas eu trabalho com... Claro. Fazendo o que gosta, com amor e com carinho. No final do dia dá um prazer, cara. Pra mim, ontem eu saí de casa às 6 horas da manhã, cheguei às 9 da noite, rodei aí uns 300 quilômetros de estrada. E você chega, o corpo às vezes sente, mas fala, um sentimento de poder ter feito o que gosta, de ajudar as pessoas, de ter contribuído com uma empresa ou com a mobilidade. Sim. A mobilidade urbana. Então, eu acho que isso é legal demais. Se a gente entender a essência, o propósito, o profissional que tem dentro de cada um, eu acho que facilita aí, dá prazer trabalhar. Aí não é, pô, que saco. Os caras falam, pô, mas... segunda-feira, tem muita gente que fala que segunda-feira é um dia... É o melhor dia pra mim. Pra mim é maravilhoso. Pra mim é o melhor dia. Pra mim que eu começo a organizar toda semana e tal. Eu acho fantástico a segunda-feira. Começa todo o ciclo de novo, né? O ciclo semanal. Pra mim é perfeito. Outra coisa que eu falo sempre, né? Eita, nós, esse aí também... E essa foto aí, seu Laudelino... Nossa Senhora. Esse é um ícone, esse é um mito do... Todo mundo conhecia o Laudelino, né? Nas andanças dele por São Bernardo. Todo dia ele tinha uma piadinha nova. É impressionante, a gente só dava risada. E eu adotei ele. Eu falo adotar, porque onde eu ia eu levava ele comigo. Sim. Às vezes o seu Elisiário ia junto. Mas o Laudelino, o tempo todo que eu estive na ABC, eu gostava, né? Então a gente tem muita história bacana também. E como eu disse, há quase 3 anos ele nos deixou. Foi no dia 12 de outubro. E ele que cuidou daquela primeira jardineira recuperada. E essa foi a minha última foto com ele na casa dele. Ele já estava um pouco adoecido. Nos eventos... Esse dia a gente falou... Ele usava o uniforme. Usava o uniforme. Cap. O cap dele e o do meu pai estão na sala da diretoria. Legal. Até hoje. Tem um quadro, uma foto com a dona Mitz, ele e meu pai. Com cap e com a jardineira antiga. Legal demais. E a gente tem tanta história. Essa foi a última foto. Foi um dia que a gente falou... foi uma despedida esse dia. Eu falei, dá o seu cap aqui. Eu coloquei o cap dele. E também já tinha o do meu pai, né? Que estava em casa. Mas legal. Demais, Laudelino Jimenez. Esse deixou saudade. Vamos. Mas eu acredito que todos os dias ele tá por lá, né? Com certeza. Esse é o seu João Antônio Sete Braga. João Antônio Sete Braga. O que eu falo aí? Não tem o que falar. Demais, esse é o dia dia 21 de novembro. Tudo que eu sou, ele é um dos grandes responsáveis. É uma diferença. Ele, a dona Beatriz também, que por tantos anos, né? Hoje eu tenho assim um contato mais direto com ele, por assessorá-lo, mas sim, com a dona Beatriz também é fantástico. Mas ele eu não tenho, não dá para descrever assim. Não dá. Você vê, eu tive pouco contato na época que trabalhei lá, até porque, né, eu era um fiscal, né? Fui fiscal, fui escalante e tal. E depois na consultoria, já na Amplitude, né? Sim. Quando eu passei a fazer parte da Amplitude, eu tive um grande prazer de desenvolver alguns planos com ele. E para mim é uma experiência incrível. Que nós falamos, né? Que eles ouvem, né? Todos eles, não só o seu João Antônio, a dona Beatriz e essa nova geração. É muito bacana. Eu trabalhei muito tempo com o Zeca, né? Na época com o Zeca. O Zeca é fantástico. Na implantação das normas. Exatamente. O Zeca é um cara incrível. Incrível. O Zeca é um grande abraço. E o Zeca falava para mim, Alex, como é que tá indo? Eu falei, tá tudo bem, se tiver algum problema. Ele falou, se tiver algum problema, você me fala. Eu falei, só se tiver problema. Eu não vou ficar trazendo...
né? Então, essas histórias, né? Esse pessoal, assim, o Laudelino, que foi mostrado. Até tem uma história gozada. O dia que nasceu a minha filha, a minha esposa entrou em trabalho de parto. Sabe quem tava comigo? E a gente saiu correndo? O Laudelino. Tava junto. Ele viu minha filha nascer. O primeiro prato de arroz e feijão que minha filha comeu, vou dizer comida sólida, foi na casa do Laudelino com a dona Norma, a viúva dele. Então, olha só, né? Já começa lá, mostrou o Wagner, na lua de mel, a história. Eu com o seu João Antônio, que ele me viu nascer. Quantos anos eu não estou com ele? Meu pai também era o braço direito dele, imagina. É muita coisa. É a vida, né? E o que a gente está vivendo nesse instante, com essa restauração dos veículos, a gente se emociona. É o prazer que a gente tem, que você não imagina. E ele tá junto ali o tempo todo, opinando. Que honra poder estar do lado de um cara desse. Isso é trabalho? Não é trabalho. É trabalho? Mas não é, não. Isso imagina. aí você tinha que pagar para fazer. Demais, honra. não, é uma honra. E aí Esse é o pai. Esse é o pai. Essa foi a nossa última viagem e só nós dois. Isso é em Buenos Aires. Legal, cara. Até me arrepia. Esse dia aí foi um dia que a gente escapou de apanhar em Buenos Aires. Isso aqui é à noite, um jantar. A gente entrou no ônibus para fazer o City Tour. Eu já conhecia, que eu falei do moedeiro lá. Isso aqui, eu estava desenvolvendo moedeiro nessa época. E uma das idas eu levei ele. Só que ele não ia atrás de moedeiro, ele queria curtir lá, né? Ele queria comer carne todo dia. Ele comeu um bife lá a primeira vez. Eu falei, não, essa aqui é a melhor carne do mundo. E todo dia eu falei, quer tomar café de bife, de ancho, de... Era incrível. Nós passamos lá, nós passamos 6 dias lá. 5 ou 6 dias. Era almoço, jantar, bife. Não era um só, não. E os bifes lá são caprichados. É bom demais. Né? É bom demais. Aqui acho que já tá na sobremesa. Mas ele comeu um bife aqui antes. E no dia do... bife de sobremesa. E no dia do City Tour, assim, era um micro-ônibus, eu lembro, só tinha os 2 brasileiros lá, eu e ele. O resto, todo o pessoal da Argentina, mas das regiões afastadas, que queriam conhecer o estádio do Boca Juniors e tal. E o guia falando do Maradona. Aí ele pegou e levantou e falou, não, Pelé foi melhor. Nossa. E começou a discutir com o guia. Aí todo o pessoal do ônibus começou a ficar contra ele. Eu quieto lá, eu falei, caramba, nós vamos apanhar dentro do ônibus. Esse era meu pai. E eu dava uns cutucão, pai. Eu tenho uma história engraçada na Argentina, né? Eu tava com a esposa, me hospedei no hotel do Boca Juniors e certo. A gente foi sair para procurar algum bar, já era noite, né? Se foi lá Boca já é perigoso. Mas passou da cena bem na rua do hotel do Boca Juniors tinha um bar de esquina, um restaurante de esquina, e tava lá movimentado, a música ao vivo, e a gente entrou e sentou e começaram a servir, e era um casamento. Era um casamento, aí passou o noivo e a noiva, e os caras chegaram e perguntaram pra gente, vocês são convidados, né? E falou, não, a gente achou que era um restaurante. Nossa senhora, olha isso. E aí colocaram, só mudaram a gente de mesa, mas a gente já tinha feito até amizade com o pessoal. Olha que continuou na festa. Então foi a última viagem. Fato esse que em 2006 meu pai nunca tinha andado de avião, cara. Foi a primeira vez. Tinha o medo do avião? Ou não sei se era. Eu falei, medo, pai, deve ser medo. Eu comecei, a princípio, eu chamei minha mãe para ir comigo. Ela morre de medo de avião, ela não foi. Eu falei, pai, você vai comigo? E foi a melhor coisa feita. Imagino. Foi uma coisa, foi assim, foi uma despedida aí. Quer dizer, apesar de ter sido... Não, isso aqui foi em 2010, foi uma despedida mesmo. 2009 foi. Acho que foi em maio de 2009, alguma coisa assim. Em 2010 ele partiu. Tá lá vendo a gente, né? De onde quer que ele esteja. Ele deve estar lá. Às vezes eu tô com o Braga. Ô Luiz, ele fala. Seu pai deve estar aqui. Deve estar aqui enchendo o saco, né? Mas é marcante. Isso aqui... Um profissional incrível, um cara do bem total. Esse eu tive bastante contato com ele, porque eu ia muito na Alpina, ou levar documento, ou trazer, muitas vezes. Sabe como é que eu defino meu pai? Ele... A gente chega lá, não tem o que falar, esse aqui é o espanta-rodinha. O cara chega, todo mundo vai embora. Meu pai era o contrário, onde ele chegava, juntava gente. Ele era um imã de... sempre com história, ele gostava de gente pra caramba. Eu gosto também, mas meu pai era uma coisa incrível. O dia do sepultamento dele, parou o cemitério ele tá aqui no Colina, aqui pertinho. Eu nunca vi tanta gente. E o do Wagner também foi assim. Aquelas coisas que param São Bernardo, sabe? Sim. Foi, porque assim, eles ajudaram tanta gente, o Wagner, meu pai, né? Eu tava fora do estado no Nossa do Wagner, senhora, foi emocionante. Viajando a trabalho, e aí fiquei... Tá aí, saudoso Luiz Carlos de Andrade.
Cara incrível também. Bom, O cara que te salvou da carteira. aí, ó. Aí é agora isso eu aí, coloquei meu minha Nossa, livro seu de Antônio. registro, quando eu fui registrado na aviação ABC, dia 3 de março de 1995. O salário era R$213. Um auditor da Amplitude foi auditar e, para fazer graça, pediu A ficha? a ficha dos que estavam. Eu já, A isso, sua tava lá. Isso já foi muito tempo depois. Nossa Ele falou: Senhora. controle de registro, fica arquivado, então vamos pegar do Alex. Tá Essa aí, minha ficha aí, pela letrinha, Tinha- se não me falha a memória, foi a Maria Benedita que fez, que tá lá conosco até hoje. tem parte. Ou a Marli, né? Tinha a tem Marli e a parte Maria. da Maria e tem parte da Marli. Da aí. Marli. Tem eu É acho isso que mesmo. tem as Tá duas aí. ali. As duas aí. Acho que a Marli tá aqui embaixo, ó, negócio de data. Provavelmente. Eu acho que eu tinha no verso dela, acho que tinha assinatura dela. Seu Antônio e o E olha o carro lá, carro 105. 105. Amélia. Carro 105. ABC era um Amélia alongado, inclusive. Ele não era o padrão, ele era um pouco mais alongado, a traseira dele. E se eu não me engano, é no Terminal Piraporinha, esse muro. É do lado do terminal, aquele do lado muro do onde era o terminal, ponto final. Que é onde foi meu primeiro ponto de Foi seu escala primeiro como ponto. fiscal. É isso mesmo, é lá mesmo. Pode passar. É o murinho. E aí, mais uma Aí foto o seu do Antônio. Seu Antônio seu deixou Antônio saudade também, Sobrinho, não, uma seu- pessoa formidável. Apesar de conhecê-lo por pouco tempo, Ele contava muita história do seu Fernando, depois É. do Antônio e do Wagner. E meu avô vivia a aviação ABC. ele vivia, respirava, né? Como Respirava, eu respiro, como o Wagner, como meu exatamente. pai. Enfim, é uma coisa... Era o dia, se você fosse almoçar no sábado, no domingo, na casa do meu avô, era impossível não falar de ABC. Ele tinha alguma coisa puxada. Ele sempre puxava a história do ABC. Fantástico. Aí também, pra mim, é meu herói. E tem nem o que falar. É. Vamos pro- Saudades, né? Muito bom. É isso, quanta coisa boa, né, Dudu? E você, um Só cara. coisa boa, só você coisa vê, um boa. cara jovem ainda, como eu. Usadinho seminovo. Usadinho seminovo. Eu acho que eu rodei sem água e sem óleo uma temporada. Rodou, Você, não, né? você sempre é um cara saudável, Não, sempre sempre a cada 5 mil trocava o óleo. trocava o óleo. Água tava- sempre com aditivo. Sempre. Eu andei estourando os retentor numa É fase mesmo? aí e tal. Ai, e- rapaz. Mas você vê, é bom demais estar com essas pessoas mais experientes, né? E eu vi que você tem um carinho pelo mais experiente, e apesar de todos. ser da família, Por todos. né? Mas É um você negócio sempre fantástico. foi o garotão que estava ali no meio de todo mundo e aprendendo Eu e se adoro até hoje. relacionando. Né? É que assim, o meu contato hoje não é tanto mais aquele da garagem que eu tinha antes, né? Hoje eu estou mais próximo, né, da alta direção ali, assessorando. Então desenvolvo um outro tipo de trabalho hoje. É diferente, mas eu respiro ali o dia a dia, a gente fica, né? Vai buscar informação, adquire mais conhecimento, sabe o que está acontecendo. A gente tem que estar ligado, antenado o tempo todo, né? Eu acho que você é um cara que conhece de todos os setores da empresa. Então, não parei de me atualizar. A gente está sempre buscando coisas novas, né? As inovações. Eu sempre estou antenado. Né? Não tenho dúvida. E a minha antena é aquela que vai bombril na ponta ainda, né? Para pegar melhor. Então, Ótimo demais, muito cara. bom. Eu fico feliz demais com a sua presença aqui. E queria poxa vida. continuar aqui por mais horas e tomar vários cafés aqui. Normalmente eu tomo uma cerveja, né? Mas hoje, pelo horário e pelo papo, vamos tomar um cafezinho, tomando um Red Bull. Red Bull. Mas eu acho que eu ficaria aqui horas e horas, ouvindo histórias e mais histórias de toda a família, de todos esses profissionais que você teve contato, que conheceu. Que tenho e que ainda vou ter, né? Porque não? Quanta gente boa que está surgindo aí no mercado. Com certeza. E já vou deixar aqui aberto o meu convite a todos vocês aqui que nos visitem lá para ver esses exemplares aí, nesses ônibus que a gente, com tanto carinho, conseguiu restaurar. Estão mais do que convidados. Por favor, eu faço questão, né? O carinho que eu tive quando eu cheguei aqui, estou tendo. Poxa vida, não tem nem o que falar. Só tenho que agradecer a todos vocês aqui. Vamos com prazer. Aquele ali tá louco, olha lá. Tá louco para entrar. Zoinho brilhando, zoinho brilhando. Para ver de perto. E muito bom mesmo. Vai E ser um agradeço prazer. a todos, né, que fizeram parte da minha história, que fazem parte da minha história. É emocionante mesmo. Agradecer a todos eles. Se eu falar um só, 2, 3 ou 10, eu vou estar esquecendo de alguém. Vai Seria até esquecer de alguém, injusto. muita né? gente, né? Seria até injusto, mas tanta gente que passou por esse meu caminho, não só profissional, pessoal também, que me ajudou tanto, né? Você, por exemplo, o Eric, né? A Camila.
Poxa, o Laércio, que eu tanto citei lá no comecinho, pô, isso foi um marco, foi uma quebra, assim, de paradigma, né? Falando nisso, eu tinha separado, já ia esquecendo. O que aconteceu? Nas histórias emocionantes, é o que eu achei no meu arquivo, além dos livrinhos em quadrinhos, que era da consultoria lá daquela época, que se implantava na ABC, eu achei o relatório que eu tive o orgulho de participar do prêmio ANTP da qualidade, que foi... O Wagner. Que foi o Wagner foi que na coordenou. Ali. Ele ganhou até um automóvel nesse dia. Aí eu já mostrei pro pessoal, ó, meu primeiro desenho, meu primeiro programa de computador que eu mexi foi o Paintbrush. Meu primeiro desenho de itinerário das linhas da ABC. E você fez até uma legenda aqui, os pontos principais, onde pegava passageiro. Esse relatório é de 1999 para 2000, se eu não me engano. Isso aqui não foi do Wagner. Isso aqui é o prêmio ANTP. Foi ou não? Eu acho que já tinha. Você lembra que o Wagner ganhou um prêmio lá na Dutra que nós fomos? Eu não sei se você participou. Nossa, olha isso aqui. Olha o 5S. Tem mapa de processo, PDCA. Tem PDCA aí, tem toda essa estrutura que você falou. É um manual de gestão. Olha aqui, escola de alfabetização. Tô vendo aqui. Você sabe que a minha esposa, ela participou que legal, dessa alfabetização, junto com a Beth, que era professora, e ela alfabetizou várias pessoas lá. Esses dias a gente estava até lembrando. Olha que interessante, né? Eu tive a oportunidade de participar, fazer o layout. Nossa, eu acho que eu desenhei outras coisas aí, como não mapa de processo. Aqui cita o Wagner. Puxa vida, isso aqui é histórico, caramba. Só que você tem que guardar, não é as 7 chaves, as 7 cofres, não as 7 chaves. Está guardado. Eu falei, muito bom. Tive no escritório, eu falei, Mônica, né, nossa secretária lá, sabe aquela apostila que eu sempre te peço, que tem uma capa azul com as letras vermelhas? Ela falou, qual? Eu devia. Falei, é o prêmio da ANTP, da Autoaviação ABC. Ela falou, eu não lembro. Aí eu falei, é uma que tem a capa azul. Você lembra? Eu já pedi para ela várias vezes. Eu tenho aqueles informativos com vocês. Relatório gerencial. Não, informativo, eu não sei se era da BGM, que mostram vocês, assim, da década de 90, era um jornalzinho, acho que era da Amplitude. Eu lembro, a Amplitude eu tenho lá. Ajudou também parte deles. Eu devia ter trazido, mas aí não vai faltar oportunidade, eu mando pra vocês. Bom, a gente é vizinho, né? Descobri recentemente. O cara nunca chamou pra uma picanha, viu? Que a gente é vizinho. Não, o cara tá louco. E faz umas experiências lá. Tem umas... Gourmet. Eu fiz. Como é que é o nome daquele boi japonês lá? Wagyu? Ele faz também? Eu não. A minha especialidade é Beef Wellington. Beef Wellington, não sei o que é isso, mas... Dizem que é bom aí, mas eu faço de brincadeira, assim, com amigos. Os caras que falam que é de brincadeira. Não vai faltar. São aqueles... E o soufflé de goiabada também, que fica... Eu vou te mostrar a foto depois. Só gordice aqui, né? A mesa. Vamos marcar. Bom, a gente tomou um café recentemente numa padaria vizinha nossa casa. É isso mesmo. Eu falei, não sabia que a gente morava um do lado do outro e não tínhamos se encontrado. Aliás, nosso primeiro encontro aqui no bairro eu tava com a Micaela. Exatamente. Passeando. Depois de alguns anos, né? Depois de alguns anos. Você tinha bastante contato com o Eric, né? O Eric sempre mandando um abraço. O Eric sempre foi nota 1000, cara. Assim, eu tive contato a princípio com o Laércio e depois o Eric. Até pós ABC assim mesmo, o Eric me ajudou muito, cara. Eu tenho uma dívida de gratidão com o Eric. O Eric é um cara eu quase fui trabalhar também. Em Jacareí por intermédio do Eric. Só pra você ter uma ideia. Lá em Jacareí, com o seu Ronald lá. Legal. E tava tudo certo. No fim, eu tive um evento familiar que eu não podia ir pra lá. E acabei declinando, mas também sou grato ao seu Ronald, né? Que ele tinha me aceitado. Mas eu devo ao Eric. Cara, você é um cara que tem experiência demais, Dudu. Muito bom. Você, além dos bastidores, você trabalhou na ativa em todos os setores da empresa, né? De administração, de operação, de manutenção, já gerenciou, já foi gestor, já foi responsável de implantação de grandes projetos de inovações nas empresas de... A habilitagem é um deles, né? O CPD, a informática, a ISO, tudo começou lá em 98, a ISO. Na BC foi em 98 que se deu início. Vê, eu comecei, quando eu fui para dentro, né, do escritório, eu era fiscal, fui pro plantão e depois comecei a aprender escala. 95, né? E aí iniciou esse trabalho, né, do Laércio lá e precisava montar algumas coisas e eles pediam ali, eles iam escolhendo as pessoas. Eu fiz o curso de auditoria com o Eric na época, foi meu primeiro curso de auditoria interno, foi feito pelo Eric, ainda era em cima do almoxerifado, não sei se você lembra. Tinha um mezanino lá. Tinha um mezanino lá que era usado.
Né? Esse prêmio aí ainda é na versão da norma ISO 9002, se eu não me engano, na versão de 94 ainda, porque depois a norma foi atualizada no ano de 2000, 2008 e agora está na versão de 2015. É isso mesmo. Mas é muita experiência legal. Caramba. E você vê, eu tô lembrando aqui de você e tô lembrando das minhas experiências lá ao mesmo tempo. Fomos contemporâneos, né? Cara, eu fico muito grato a Deus, primeiramente, por permitir lugar. A gente estar aqui batendo esse papo. Como eu disse, o objetivo aqui é trocar experiência mesmo, compartilhar conhecimento e mostrar esse outro lado da empresa, né, que nenhuma televisão humano, mostra, o lado humano, né, o lado de inteligência e de dizer, o ônibus não está só lá na rua, não. Tem muita coisa do portão para dentro da garagem, tem muita gente debaixo do ônibus, né, lutando para garantir a segurança, o conforto. E a visão, como é que vai ser aqui 5 anos? Está muito rápido hoje, né? Você já consegue enxergar um pouco? Eu fico tendo umas ideias malucas assim, a gente consegue ser um pouco visionário assim, né? Então, vamos esperar. E o professor de história aí, né? Não, o cara dá... Pelo amor de Deus. O que eu aprendi com essa pesquisa desses carros antigos aí, até a ficha técnica que eu falei que a gente colocou, você tem que pesquisar em não tenho dúvida. Clube de carro antigo. Meu, foi assim... Cara, deve ser um trabalho muito grande. Foi. Né? O máximo que eu Está sendo ainda, que a gente não terminou as restaurações. Não foram terminadas. Vamos esperar o livro. Livrinho com as histórias. Vai sair. Já tem data já para a saída do livro ou não? Não, não vou falar data porque mas não tem nada. Vai sair. Ele está acontecendo aos poucos. Quando eu tenho aquele tempo, né? Quando tem aquela inspiração, a gente vai lá e escreve um pouquinho. As ilustrações todas prontas, mas o que vai ser escrito... Maravilha. Aí tem revisão, tem que fazer o texto bonitinho, mas vai ficar bacana, vai ser interessante. Não tenho dúvida. Dudu, sempre te considerei demais um cara. Obrigado, sempre Alex. Incrível, desde quando não tínhamos contato pessoal e depois, mesmo com pouco contato, a gente se reaproximou recentemente por uma coincidência aí do destino. Da vida. Nos encontramos na esquina das nossas casas aí. E tá aqui, o espaço aqui vai estar sempre aberto para você. Agradeço a vocês todos. Pô, e eu até comentei no início, vou precisar muito desse pedacinho aqui, desse estúdio, que com esse meu lance musical aí, acho que vai... Porque tá pertinho de casa, ótimo. Estúdio obrigado belga. A vocês, viu? Obrigado a todos vocês aí pelo carinho, atenção. Pessoal que tá lá fora no controle. Estúdio Belga Produções, tá aqui aberto. Belga Produções, vai estar... disponível aí, o Brasil Adriano tá em casa. Você chegou aqui, tocou, tá em casa. Como vou recebê-los lá, viu? Não sei se vai ter tanta coxinha, tanto pão de mais. Não tem problema, se tiver aquele monte de carro bonito, já tá ótimo, não tá? Tá certo. Gente, para finalizar, Dudu, não tem ainda descritível aqui o prazer de receber você aqui, um cara do bem total. Eu prezo para que as pessoas que venham aqui tenham esse lado humano e sejam pessoas do bem. Não adianta a gente falar só de ônibus, aqui é um espaço aberto para bater papo, tomar café e fazer o que quiser e falar o que quiser também. Feliz demais, gostaria de mais uma vez agradecer a Deus em primeiro lugar, agradecer a família Braga, né, da Autoaviação ABC por permitir, Braga, exatamente, né, por deixar tantas histórias, né, nos nossos corações, inclusive, de tantas pessoas, de tantas outras pessoas. E eu acho que é isso. Tem mais algum recado aí? Obrigado. Não tem palavras aqui para descrever. Momento ímpar aqui. Fico feliz demais. Espero que o Dudu retorne com o livro. Com vou aguardar. Aí. E é isso. Vamos encerrar. Hoje a gente encerra diferente. A gente vira a chave, carrega o balão, fecha a porta, solta o maneco e vamos pro próximo. Vambora. Tamo junto até depois da última viagem. Olha, arruma o retrovisor. Tem muita coisa para fazer, não é só isso não. Faz o check, bate o pneu com o martelinho, vamos lá. É isso aí, Dudu. Grande abraço, tamo junto. Vamos pro próximo. Tamo junto até depois da última viagem. Todos. Obrigado. Valeu.